Sejam bem-vindos a mais uma aula de estabilidade de taludes e vamos continuar discutindo alguns conceitos básicos utilizados na análise de estabilidade de taludes. Na aula anterior, nós vimos algumas questões básicas, né, sobre os tipos e como os métodos de análise de estabilidade de taludes podem ser classificados. E agora a gente vai discutir um pouco sobre, né, os conceitos básicos que são aplicados a estudos de estabilidade de taludes, justamente que é a partir deles, né, e também da caracterização do talude, no maciço rochoso ou terroso, que será determinado o método com o qual se analisará a estabilidade de taludes. Como conceitos básicos, né, a gente tem que ter em mente e relembrar para aqueles que já fizeram a disciplina, o conceito, a ideia de tensão, deformação, né, a relação tensão versus deformação e resistência ao cisalhamento, né? Todas, obviamente, né, que o entendimento, né, do que é tensão, do que é deformação, no entendimento dessa relação, todas essas, sobretudo essa relação tensão-deformação, vai implicar diretamente nos métodos de cálculo, né, nas propostas de cálculo relacionadas à resistência ao cisalhamento. E fica uma questão agora, né? O que é tensão? Bom, né, tensão nada mais é que a razão entre força e área. Então, como unidade de medida, nós temos Newton por metro quadrado, né? Para a gente entender melhor a distribuição de tensões sobre as quais um corpo, né, está submetido, vamos imaginar, né, um corpo aqui submetido a tensões, três tensões perpendiculares entre si, uma tensão vertical e duas tensões horizontais, uma segundo o eixo x e outra segundo o eixo y, né? Se a gente considerar um cenário em que a gente tem sigma V igual a sigma A, né, a gente está falando de que situação? Esse corpo está submetido a que tipo de tensão? Né? Basicamente, esse corpo está submetido a uma tensão confinante, o que é, né, muito similar a uma situação né, uma situação litostática. E se a gente está falando que todas as forças aqui são iguais, a gente pode considerar então sigma V e o sigma H como sigma 3, né? Uma das tensões principais. Então, dessa forma, né, sob tensão confinante, ou seja, sob tensão, sob um cenário em que as três tensões são iguais a sigma 3, as três tensões principais são iguais a sigma 3, a gente tem uma situação em que não vai haver deformação, né? Que não vai haver deformação. Entretanto, essa não vai haver deformação sob tensão confinante até que alguma coisa aconteça, né? Implicando dizer que se alguma coisa acontecer, né, seja de qual origem, tectônica, sobrecarga, né, enfim, a gente vai ter uma modificação na relação entre as tensões, né, entre essas tensões nas quais o corpo está submetido. Então, se eu já não consigo mais, né, esse cenário em que eu tenho sigma V igual a sigma H, que é igual a sigma 3. Então, eu já tenho um sigma V que é diferente de sigma HX e diferente de sigma HZ. Então, dessa maneira, né, e a gente vai considerar aqui sigma V maior que sigma H, então a gente começa, né, de cara a entender quais são as três tensões principais. Sigma V vai ser a tensão maior, né, portanto, chamada de sigma 1, e sigma H vai ser a tensão menor, né, dita sigma 3. Esse sigma H pode ser, eu não identifiquei qual eixo, né, mas esse sigma H
pode ser tanto sigma hx quanto sigma hz, né? O que implica, então, que se este H correspondente a este H correspondente a sigma 3 por o sigma hx, então quer dizer que o sigma zhz corresponde a sigma 3 e é a tensão intermediária, né? Então seria sigma V, que é igual a sigma 1, sigma hz, que é igual a sigma 2, e sigma hx, que é igual a sigma 3. Entendeu? Então, nesse cenário, começa-se então surge a tensão desviadora, que é a diferença entre a maior tensão e a menor tensão. E justamente, né, a deformação vai acontecer somente quando o corpo estiver submetido a uma tensão desviadora, ou seja, sigma 1 diferente de sigma 3. Bom, sigma 1, sigma 2 e sigma 3 são tensões principais. E nesse caso, né, nos planos principais, né, que são os planos nos quais as tensões principais são perpendiculares, as tensões de cisalhamento, as tensões cisalhantes, né, ou as tensões de cisalhamento são nulas. Mas isso a gente está pensando nos planos principais, né, que são as tensões perpendiculares aos planos principais, são as tensões principais. Bom, então vamos lá. Quais são as tensões, então, sobre as quais estarão submetidos um determinado ponto? E é sempre bom lembrar que, né, em um ponto pode passar infinitos planos, não é mesmo? Todos os planos que passam por um determinado ponto em um corpo submetido a sigma 1, sigma 2 e sigma 3 estarão submetidos a um par de tensões, uma tensão normal, né, que é perpendicular a tal plano, e uma tensão cisalhante que é paralela a tal plano, né? E obviamente é sabido, como eu já disse, que passam infinitos planos por um ponto, implica dizer que, né, a cada posição do plano a gente vai identificar, né, pares de tensão normal e tensão cisalhantes diferentes. Então, a tensão normal e a tensão cisalhante nas quais estão submetidos os planos vai variar com o ângulo, né, que esse plano em questão, esse plano que está sendo analisado, ele faz com os planos principais. Então, só para a gente visualizar melhor, né, a gente tem aquele corpo inicial, né, submetido a sigma 1, sigma 2 e sigma 3, as tensões, né, principais, que são perpendiculares aos planos principais. Então, nessa circunstância, a gente, em laranjado, está destacado um plano qualquer, né, que passa por um ponto no interior desse corpo, né? E para facilitar, para facilitar e ficar mais claro, né? Vocês lembram que eu disse que as deformações elas vão acontecer quando o corpo estiver submetido à tensão desviadora, que é a diferença entre a tensão maior e a tensão menor. Então, para ficar mais fácil, né, a visualização, a gente vai trabalhar somente somente com uma análise bidimensional. Dessa forma, a gente vai trabalhar somente com eixo Y e com eixo X, ou seja, né, sigma 1 e sigma 3. Então, como já disse, né, um plano qualquer que passa por algum ponto, né, dentro desse corpo, estará submetido a uma tensão cisalhante, que é paralela ao plano, e a uma tensão normal, que é perpendicular ao plano, né? Sendo que
plano faz um ângulo alfa, né, com o plano principal perpendicular a sigma 1. Né? Então, esses parâmetros são importantes, né, para essa análise dessas tensões, tensão cisalente e tensão principal, sobre as quais estão submetidos um plano dentro de um corpo. Né? E é importante a gente ter a ideia desses planos justamente porque quando a gente fala em ruptura de taludes, a gente está falando do desenvolvimento de uma superfície de ruptura. Né? Então é importante que a gente entenda o estado de tensão, o estado de tensões sobre o qual o corpo barra plano está submetido. Bom, tendo entendido essa distribuição das tensões sobre as quais um corpo está submetido, agora a gente tem que discutir um pouco o quesito deformações. E é inevitável que, falando de deformações, a gente também não fale de tensão versus deformação, sobretudo porque que a nossa análise vai se basear em um gráfico tensão desviadora, sigma 1 menos sigma 3, e por deformação. Né? Então, aqui a nossa curva vermelha corresponde ao comportamento, né, de um material rochoso ao ser submetido a um aumento de tensão desviadora. Entretanto, né, para essa análise, sigma 3 é uma tensão muito elevada, aqui 100 MPa, que corresponde a tensões em maiores profundidades. Então, implica dizer, essa curva ela é muito característica, né? Ela demonstra de forma bem clara o comportamento de um material plástico, de uma deformação plástica, ou seja, não vai haver ruptura, né? Ou seja, quebra de continuidade. Então, dessa maneira, né? Mas antes que haja a deformação plástica, de fato, né? O material, a maior parte dos materiais, eles têm comportamento elastoplástico. Né? Então, dessa maneira, se a gente observar bem, né, nesse primeiro trecho da curva, o que a gente tem? Né? A gente tem uma porção linear da curva, né, em que a gente tem um aumento grande de tensão desviadora para um aumento de deformação relativamente baixo. A partir de um determinado ponto, a gente começa a requerer um menor aumento da tensão desviadora para um aumento considerável, né, para um aumento considerável de deformação. Né? Então, aqui a gente começa a apresentar um comportamento plástico, um comportamento não linear. Entretanto, eu disse que o comportamento seria, na sua maior parte, elastoplástico. Então, implica dizer que parte dessa curva corresponde ao comportamento elástico do material. O que é o comportamento elástico do material? Né? Significa dizer que se eu cessar o aumento de tensão, né, esse material tende a voltar às suas condições iniciais. Então, o coeficiente angular do trecho linear dessa curva, né, corresponde ao modo de elasticidade do material. Né? Bom, né, então aqui a gente percebe que a deformação sempre aumenta com o aumento da tensão desviadora. Então, necessariamente, né, por mais que nesse trecho restante a gente tenha um menor aumento, né, um menor incremento de tensão desviadora para aumentar a tensão, ainda a gente trabalhando com um aumento de tensão, né, para o aumento de tensão desviadora para o aumento de deformação. Agora, nesse segundo exemplo, a linha em azul que vai começar a ser traçada, a gente já está falando a gente já vai usar uma simulação com sigma 3 igual a 10 MPa. Significa dizer que aqui nós já estamos nas condições superficiais, em que a deformação vai ser uma deformação rúptil. Ok? Então, de fato,
vai ser o tipo de deformação e de comportamento dos materiais que nos interessa, né? Visto que a gente, né, trabalhar com estabilidade de talude, né, conota em dizer que a gente vai analisar superfícies de ruptura. Então, né, percebam aqui o trecho em azul, é um mesmo material, né, sendo submetido a um aumento de tensões desviadoras, porém, né, o que está sendo diferenciado aqui é o valor de sigma 3. Então percebam que ainda eu tenho o mesmo comportamento, o trecho azul está aqui, né? Comportamento elástico. Só que chega um determinado momento em que esse comportamento ele já se torna plástico, né? Então, à medida que eu aumento a tensão desviadora, a gente começa, né, a sair de um comportamento elástico, passar para um comportamento plástico. Até que, né, a gente chega numa situação em que, né, aqui a gente começa a chegar aqui perto desse ponto de inflexão da curva, a gente começa a chegar perto do fim do comportamento plástico. E se é o fim do comportamento plástico, implica dizer que a gente implica dizer que a gente tem uma ruptura aqui. E nesse momento da ruptura, trata-se, né, de um comportamento rúptil. E veja, né, só comparando as duas curvas, veja como o comportamento né, da curva azul é diferente do comportamento da curva vermelha. O que implica dizer, após a ruptura, né, é importante a gente notar o seguinte, que a deformação continua, né, porém requer uma menor tensão desviadora, né? Até que a gente tem um momento um momento que a gente consegue observar na curva em que, né, na curva que eu preciso de ter ainda alguma tensão desviadora para essa deformação continuar, né? Sem mais acréscimo de tensão, sem mais acréscimo de tensão desviadora, né? Então, é importante a gente lembrar o seguinte, né? Que essa relação tensão-deformação não é uma relação linear. Embora, né, haja o trecho linear na curva, não é uma relação linear. E dessa maneira, ela pode apresentar o pico, né, que vai corresponder à tensão máxima, à tensão de ruptura, né, à tensão de pico, ou ela pode não apresentar essa tensão, né? E que o módulo de deformabilidade ela vai variar com o nível de tensões, com o nível de deformação, né? Existem outros condicionantes, né, que vão variar na relação tensão-deformação, que está relacionado a velocidade de carregamento, né, a direção desse carregamento, entre outros aspectos. E aqui é o mesmo gráfico, né, tensão, mas aqui está só como tensão principal, né, tensão versus deformação. E perceba, é aquela mesma curva característica do comportamento rúptil, né? E eu só queria mostrar um pouquinho o que acontece no interior dos corpos, né? No interior de um determinado material, né? Então vamos pensar, eu estou tendo um aumento aqui, um aumento axial, tá? De tensão, um sigma 1 nessa direção. Então, primeiro, a gente vai começar a ter a gente tem um trecho que é não linear aqui, né? E esse trecho não linear, esse gráfico é resultado de um ensaio de compressão, de um ensaio de compressão uniaxial de Rocha, né? Então,
foi realizado um furo de sondagem e uma amostra de rocha em profundidade foi retirada. Então é óbvio que se eu tirei a amostra de uma profundidade X e a trouxe para condições superficiais, né, há o alívio de pressão, então ela dá uma dilatada. Então esse primeiro trecho, de 0 a A, corresponde a... Então, eu estou tendo um aumento de tensão, né? E uma deformação não linear aqui ainda. Isso aqui só corresponde ao retorno, né, das partículas ao seu lugar. É a reacomodação das partículas do solo, né? Grãos, enfim, os cristais. Depois eu começo, de fato, a ter uma deformação elástica, que corresponde, né, àquele trecho retilíneo, aquele trecho linear. E na deformação elástica, a gente tem o corpo dessa maneira. Nesse exemplo, a gente tem aqui, né, o corpo submetido a 60% da tensão máxima. Se eu estou falando de tensão máxima, eu estou falando de tensão de pico, né? Então, dessa maneira, após o ponto B, né, eu estou aumentando ainda a tensão, né, a tensão, e a deformação, a deformação continua. Então, nessas circunstâncias, o que se tem? Nessa circunstância, eu começo a apresentar um comportamento plástico, né? Eu começo um comportamento plástico, em que vai haver deformação plástica. Se é uma deformação plástica, representa dizer uma deformação que vai ser permanente, que mesmo se eu interromper o aumento de tensão, o carregamento, né? Essa deformação ela vai ser permanente. Então, eu chego no momento aqui, olha, eu chego em um determinado momento da curva que já não, né, que já não está com um comportamento mais linear, só esse trecho que era linear, né, por isso que essa relação tensão-deformação é não linear. Então, chega um determinado momento em que eu chego no limite do comportamento plástico. E o que que isso significa? Significa dizer que pequenas fissuras começam a se formar, né? Fissuras ali microscópicas, enfim. E percebam, esse momento nesse exemplo está aqui a cerca de 95% da tensão máxima, que é a tensão de pico, que corresponde à tensão de ruptura, né? Então, à medida em que eu avanço, aumento essa tensão após o determinado ponto em que a amostra perde o comportamento plástico, né, essas microfissuras, né, esse fissuramento, fraturamento vai aumentando e essas microfissuras vão se encontrando, se coalescendo, até que forma, de fato, aqui em C, né, que corresponde à tensão máxima, ou seja, a tensão de pico, essas microfissuras se coalescem e formam uma superfície de ruptura, né, grande, que vai fazer com que haja a ruptura da amostra. Então, nesse momento a amostra se rompe, né? Surge a superfície de ruptura. Então, a partir de então, né, o que acontece é que a deformação vai continuar, vai aumentar a deformação, né? Percebam que ela está sempre crescente aqui no eixo X, só que a solicitação só que a tensão necessária é cada vez menor, né? E se a gente pensar nesse trecho entre C e D, por que que a tensão é cada vez menor? Porque justamente agora começa a ter, né, esse spread, essa fluência lateral, né? Que já houve com a mesma tensão, né? Já houve a formação da ruptura, então eu começo a ter outras fissuras é, e a difusão da própria superfície de ruptura, né? Então, com isso, eu necessito cada vez mais eu necessito cada vez menos
de força, né, de tensão, para que a gente, né, para que a gente tenha um aumento expressivo de deformação. E é válido lembrar que é o seguinte, né? Percebam, aqui, a partir daqui, eu tenho mais ou menos uma tensão constante para uma deformação contínua. Então é importante lembrar que depois da ruptura, né, o material, a rocha, o solo, enfim, nesse exemplo, uma rocha, né, ele não perde a capacidade de resistência. Então eu vou chegar num momento, né, que é a tensão de pico, e nesse momento em que estabiliza a tensão necessária para a deformação contínua, a gente tem a chamada resistência residual, né? Então, ou seja, não é porque se rompeu que a rocha perde a resistência. Ela ainda ela tem uma resistência residual para que, né, a deformação continue. Ok? Então é importante ter em mente isso. E por fim a gente chega na resistência ao cisalhamento. Né? E a resistência ao cisalhamento ela é definida como a tensão máxima de cisalhamento que o maciço pode suportar sem que ocorra ruptura. Né? Ou seja, é a tensão de cisalhamento no plano em que a ruptura vai acontecer. Por isso que quando a gente falava de tensão, a gente sempre falava de um plano específico, né? Que vai estar submetido a uma tensão de cisalhamento e uma tensão normal. A gente acabou de entender um pouco qual é a distribuição de tensões, né, em um plano, que a gente viu que é sigma 1, sigma 3, né, que são as tensões maior e menor, e que somente quando tem a tensão desviadora que a gente vai ter deformação. A gente viu rapidinho como funciona, como a gente entende o gráfico, né, a relação tensão versus deformação, e acabamos de definir resistência ao cisalhamento, né? Mas agora é importante que a gente tenha em mente quais são os critérios de resistência que existem, né, e como eles vão ser utilizados, visto que um critério de resistência, né, é similar, o critério de resistência vai ser utilizado como sinônimo para critério de ruptura, né? E a depender do critério de ruptura, a gente vai ter determinado tipo de análise. Lembrando que existem vários métodos para, né, a gente fazer a análise de estabilidade de taludes, né? E a questão é, o critério de resistência e o critério de ruptura eles serão sempre os mesmos? E a resposta é não. Os critérios de resistência vão ser dependentes do tipo de ruptura e de material, né, ou elemento que está envolvido nessa movimentação. A questão é, vocês lembram que no final da última aula eu disse que os critérios de ruptura são dependentes do tipo de ruptura e do tipo de material, né? Então, implica dizer que a gente pode usar como sinônimo critério de ruptura ou critério de resistência, né? É importante lembrar, né? O que são esses critérios? Basicamente, são relações entre tensões correspondentes ao estado de ruptura de um determinado material, seja rocha, seja solo, seja mistura dos dois, né? No entanto, é importante a gente ter em mente uma coisa, que no caso das rochas, né, é difícil a gente determinar, né, definir um estado de tensões, né? No entanto, é muito comum que se associe a este estado aquelas tensões correspondentes à tensão de pico, né? Ou seja, a tensão máxima, aquele ponto, né, aquele ponto da ruptura ali da curva que é representado, o ponto máximo daquela curva que representa tensão, deformação, ok? Bom, né? Como vocês já sabem, se a gente pensa em tipo de ruptura, para pensar no critério de ruptura ou no critério de resistência, é sempre bom a gente relembrar, né? Quais são os tipos de ruptura possível. A gente tem a ruptura planar, a ruptura circular e a ruptura em cunha, né? O deslizamento planar, o deslizamento circular ou o deslizamento em cunha. Mas vamos pensar agora, né? A gente já sabe a ruptura, mas quais são os materiais que podem sofrer ruptura? Né? De que forma
né, quem são os elementos que podem sofrer ruptura. Com isso, a gente já viu, né, que existem os solos e as rochas. Porém, a gente não pode pensar somente em materiais solos e materiais rochas, né? E sobretudo quando a gente pensa em rochas, a gente está pensando em... A gente tem que subdividir esse entendimento, né? Justamente porque as rochas não são necessariamente homogêneas, não vão ter um comportamento semelhante aos dos solos. Então, quando a gente pensa na rocha, né, como um material que vai sofrer né, movimentos de massa, enfim, e processos de instabilidade, a gente tem que pensar que a gente tem que analisar essa estabilidade do ponto de vista da rocha intacta, do ponto de vista das descontinuidades, que já são, né, direções ali, planos de fragilidade natural dessas rochas, e, consequentemente, a gente também tem que pensar no maciço rochoso, né? Então, no final das contas, os materiais que podem, né, nos quais podem acontecer rupturas, desenvolver rupturas e, portanto, movimentos de massa, são solos, rocha intacta, descontinuidades e o maciço rochoso. E só um lembrete, né, porque relembrar é viver, o que é um maciço rochoso? Né, o maciço rochoso ele vai ser o conjunto da rocha intacta e suas descontinuidades. Aqui é um exemplo. Isso aqui é um exemplo de um maciço rochoso. Então, se a gente analisar bem, o material que compõe os blocos vai corresponder à rocha intacta. As superfícies que delimitam os blocos aqui, ou seja, que vai delimitar os blocos, são as descontinuidades. E o conjunto de rocha intacta e de suas descontinuidades corresponde ao maciço rochoso. Aqui a gente consegue ver diversas descontinuidades. O maciço rochoso está aqui, né? E a gente consegue ver diversas descontinuidades. Um conjunto de descontinuidades nessa direção, e a gente consegue ver, né, que essa superfície que ela se repete, né? A gente tem esse plano, olha, esse outro plano paralelo, esse outro plano aqui, esse outro plano aqui, né? Todos são o mesmo plano, eles estão na mesma direção. Então, isso é um conjunto, uma família de descontinuidade, né? A gente também tem esse plano aqui, ó, que está cortando todo esse material, está cortando quase o maciço inteiro. Que ele não se repete, ele não se repete tanto, a gente não consegue, né, vê-lo se repetir. Porém, também existem outros. Olha esse aqui, ó. A base aqui desse formato, que a gente tem esse plano que se repete aqui, que se repete aqui, que se repete nessa direção e se repete aqui. Então, aqui a gente está falando de uma terceira família de descontinuidade. E também a gente pode ver como descontinuidade esse outro plano aqui, ó, que está delimitando o bloco. Olha como que ele se repete. Aqui, 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 pequenininho aqui, né? Então, ficou claro para vocês, né? A rocha intacta é o material que compõe um bloco rochoso. As descontinuidades correspondem aos planos que delimitam esse bloco e o maciço rochoso corresponde ao conjunto desses dois. Beleza, né? Então é por isso que quando a gente vai analisar as características, né, e pensar nos critérios de ruptura e como é o estado de tensões, a gente tem que pensar separadamente, que a rocha intacta os parâmetros de resistência da rocha intacta são diferentes dos parâmetros de resistência das descontinuidades, que são diferentes dos parâmetros de resistência do maciço rochoso, como
como um todo, né? A exemplo, um maciço rochoso que é extremamente fraturado, né, que existem muitos sistemas de descontinuidade que seccionam, né, ele pode começar a se comportar de maneira isotrópica, ou seja, de maneira similar ao solo. Então, de repente, né, porque caracteristicamente deslizamentos e rupturas circulares ocorrem mais em solos, mas também acontecerão, né, em maciços rochosos muito fraturados, justamente porque ele perdeu sua anisotropia, que ele está tão fraturado que ele já começou a se comportar de forma isotrópica. Então, para a gente finalizar a aula, né, quais são os critérios de resistência mais utilizados? Obviamente, para a gente falar em critérios de resistência mais utilizados, a gente tem que pensar nos 4 materiais / elementos que estarão envolvidos nas rupturas: solos, rocha intacta, descontinuidades e maciço rochoso. Então, né, aqui estão nossos 4 materiais e elementos. Né? Para solo, comumente é utilizado o critério de ruptura, critério de resistência de Mohr-Coulomb. Né? Para rocha intacta, Mohr-Coulomb e o critério de Hooke-Brown. Para descontinuidades, usa-se bastante o critério de Barton e Shelby e o critério de Mohr-Coulomb também. Porém, existe uma diferenciação no caso das descontinuidades, porque as descontinuidades elas podem ter características diferentes, porque as descontinuidades são planos, né, que seccionam o maciço rochoso. Então, por vezes, elas podem estar mais abertas ou mais fechadas. Então, consequentemente, ela pode estar em contato as paredes, né, rochosas, as paredes dos blocos. Então, parede encostada em parede. Então, se eu tenho 2 paredes né, de rocha encostando uma na outra, a gente vai utilizar Barton e Shelby. Porém, quando essas descontinuidades elas são um pouco mais abertas, em que houve a possibilidade do preenchimento, né, por algum material sedimentar carreado por fluxos superficiais, então essa descontinuidade ela pode estar parcialmente preenchida ou esse preenchimento pode ser muito grande, né? Então dessa maneira a gente novamente vai utilizar, né, o critério de Mohr-Coulomb. E quando a gente pensa no maciço rochoso como um todo, podemos utilizar Mohr-Coulomb e Hooke-Brown, né? Ok, né? Mas qual é a diferença entre eles? A gente vai discutir, né? A gente vai falar desses critérios de ruptura nas próximas aulas e também a utilização deles vai depender do tipo de como você está obtendo um parâmetro geotécnico, né? Mohr-Coulomb, geralmente, né, que é muito utilizado para os solos, a gente vai utilizar ensaios de cisalhamento, ensaios de compressão triaxial, né, entre outros. Quando a gente pensa em rocha intacta, né, a gente pode utilizar cisalhamento direto, também triaxial e até mesmo cisalhamento direto, né, que é uniaxial. Quando a gente fala em descontinuidades maciços rochosos, né, a gente já está pensando para descontinuidades ainda é possível obter esses parâmetros por ensaio de compressão, trexial, nexial, enfim. Porém, de um modo geral, para descontinuidades e maciços rochosos, essa informação serão informações indiretas, que vão ser informações obtidas através dos sistemas de classificação, os sistemas de classificação de maciços rochosos, como o GSI, né? o RMR, entre outros. Bom, eu acho que, né, por essa semana eu já falei demais. Eu espero que tenha ficado claro e na próxima semana a gente vai discutir alguns aspectos, né, sobre a definição de parâmetros, a definição dos parâmetros geomecânicos e resistência, né, definitivamente os critérios de resistência, para que a gente consiga começar a trabalhar com os métodos de análise.
Até mais. Boa semana.